Esse é o tema, queridos. O espírito que revela e o espírito que oculta a revelação. Acho que foi assim que eu coloquei no tema aí, não é isso? Acho que esse foi o texto. O espírito que revela e o espírito que manipula, que oculta, que esconde a revelação. E ontem nós falávamos sobre esses assuntos, foi um bate-papo, foi uma mensagem, uma troca de informação, então foi algo muito positivo. E a gente tocava muito sobre esses pontos, né? Essas questões de Deus revelar, de como a palavra fala, como os homens manipulam a palavra. E aí o que acontece? O povo de Deus deixa de acreditar em uma revelação dentro de uma visão bíblica, de um entendimento bíblico, e acabam acreditando em uma revelação que não é a revelação, na verdade é a adivinhação dos homens. É o famoso espírito de adivinhação, ou conhecido como espírito do erro, espírito do engano. A tradição religiosa gosta de espiritualizar as coisas, claro. Então tudo que se refere a espírito, para eles é o seguinte: ou é de Deus ou é do diabo. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós já falamos há algum tempo que espírito na Bíblia, dependendo do contexto, tem vários sentidos. Na Bíblia nós vamos encontrar a expressão espírito que está falando da vida, né? Em algumas traduções você vai encontrar fôlego de vida ou espírito de vida, por exemplo. Vai depender muito ali do contexto, da questão da colocação ali, da leitura, né, dentro do contexto, para você discernir de que espírito está falando. Então, muitas vezes o espírito está falando da vida, ou outras vezes, dependendo do contexto, o espírito está falando da sabedoria, né, da ciência, do conhecimento. O apóstolo Paulo falou muito sobre isso. O espírito de conhecimento, que o espírito da vossa mente, olha, a inteligência espiritual. Você vai encontrar também, falando de espírito, que é uma doutrina, né? O apóstolo Paulo chega a dizer, na carta aos Hebreus, que o espírito da graça, né? Hebreus capítulo 10, versículo 29, ele fala daqueles que estão ultrajando, desprezando os feitos de Cristo, e ele diz, e ultrajando o espírito da graça, profanando o sangue da aliança e ultrajando o espírito da graça. Então, você vai ver a expressão espírito falando do homem interior também, né? O homem interior, o nosso homem interior é conhecido como o nosso espírito, né? Você vai ouvir falar também como Hebreus 2,14, visto como os filhos participam de carne e sangue. O que é o filho ali? O filho é o ser espiritual. É a verdadeira identidade do homem, ou seja, do homem espiritual, tá? É a verdadeira essência do Filho de Deus. Então você vai ver o próprio Jesus dizendo, o Senhor é espírito, Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, adorar em espírito é adorar com entendimento e com verdade aquele que é espírito. O apóstolo Paulo também fala na segunda carta aos Coríntios, 3:17, Paulo diz, o Senhor é o Espírito. Então, observe que cada contexto você vai entender de ângulos diferentes, de forma diferente, porque está falando de situações diferentes. Então, a gente vai ver muitas questões bíblicas, e até responder uma pergunta que uma irmã me fez, eu esqueci o nome da irmã, me perdoe, ela falou sobre essa questão do sentido do Espírito. E eu falava justamente isso para ela e eu respondia no comentário. Você tem que analisar os textos. Espírito de sabedoria, espírito, o homem interior, espírito, os filhos de Deus que estão revestidos de carne, o espírito, uma doutrina, um vento, um sopro, espírito, a vida. Então tem todo esse contexto aí, tá bom? Então eu quero falar sobre esse tema aqui,
que é o Espírito, né, com E maiúsculo aí, o Espírito que revela e o Espírito que oculta a revelação. Olha o que está em Efésios, capítulo 1, versículo 17, o apóstolo Paulo disse assim, tá? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação. Olha que interessante. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação. Então, que espírito Paulo está falando aqui? Paulo está falando aqui de um espírito, uma ciência. É o conhecimento, que ele já resume. Espírito de sabedoria e de revelação. E esse espírito, que é essa ciência, que é esse conhecimento, produz o quê? Revelação. Porque uma vez que você conhece, as coisas não vão ficar mais ocultas, não vai ser mais mistério, elas vão ser reveladas. Então, quando você tem esse espírito de conhecimento, essa ciência, esse entendimento da parte de Deus, as coisas se manifestam claramente. Aquilo que estava em oculto se revela. Então, o que acontece? Para a tradição religiosa, revelação é o pastor adivinhar o chassi do carro, o número do chassi do carro. Revelação para o sistema religioso é o pastor adivinhar o número do CPF. Revelação para o sistema religioso é quando alguém fala alguma coisa e, porventura, aquilo bate, aconteceu. Não, aquilo foi uma revelação. Não, nem sempre. Aí tem também a probabilidade, né? As sugestões. Porque eu falava isso para os irmãos ontem. O que acontece? O camarada ele vai para uma igreja. Ele vai para uma reunião no sistema religioso. Aí está lá o pseudo pastor revelando. E diz que Deus falou isso, que Deus está mostrando um demônio na vida da irmã, que Deus está mostrando uma chave na vida do irmão. E aí começa, né? Começa aquela coisa de revelamento. Não tem nada de Deus. É só carne ativada, cultura religiosa, ambiente propício, as mentes sensíveis e já manipulada para aquilo. Deixa eu tomar o meu golinho de café da manhã aqui. Então, abençoados, existe todo esse contexto, mas as pessoas dizem, não, aqui é Deus que está revelando. O que acontece é o seguinte, que o camarada passa 10, 20, 30 anos ali, ele já ouviu todo tipo de palavra, ele já passou por apuros na vida, já passou por dificuldades, já passou por problemas, tantas profetadas na vida dele que nunca deu certo. No dia que o pseudo pastor acertou uma, ele diz, glória a Deus, estou no lugar certo, Deus revelou. Ué, e as outras palavras proféticas que não se cumpriram? Você já pensou? Porque até eu queria entrar. Porque se eu sei de um lugar onde tem um homem lá que profetiza e as coisas acontecem, porque o homem é de Deus e o homem profetiza e tudo que ele profetiza acontece, pode ter certeza que eu já estaria lá. Porque já que tudo que ele profetiza acontece, e teoricamente só profetiza coisa boa, né? Você não vai ver. E por que só profetiza coisa boa? Para manter você lá. Porque se ele profetizasse, tu vai pegar uma doença, tu vai adquirir um problema sério, aí o povo não ia. Mas, como a profecia é só para massagear o ego, aí mantém as pessoas presas. Agora, interessante que 90% dessas palavras soltas não se cumprem. Mas as pessoas ficam lá, esperando, para que no dia que uma se cumprir, ele venha dizer, olha, Deus revelou, Deus usou o homem, Deus usou o profeta para revelar, espírito de revelação da parte de Deus. Não foi espírito de revelação. Foi o pastorzão que estava lá 10, 20, 30 anos. Sejam todos bem-vindos, os novos aqui inscritos no canal. Estou vendo aqui alguns comentários. Indicado por nosso irmão Geraldo, seja muito bem-vindo, querido. Fique
É querido que Tati o quê? Não identifiquei muito o nome aqui não. Enfim, seja bem-vindo ou bem-vinda, tá? Não identifiquei aqui, desculpe aqui. Então é isso, abençoados. Esse pseudo-espírito de revelação que está nas chamadas igrejas tem nada a ver com revelação de Deus. Deus, o Espírito revela, um Espírito que revela, que é o Espírito do Eterno, é o conhecimento de Deus, que traz entendimento, mas aí vem outro Espírito e oculta a revelação. E quem é esse outro Espírito que oculta a revelação? O homem. O Espírito do engano não tem nada a ver com o Espírito do capeta, não tem nada. Não. Tati e Jorge são duas pessoas? Como é que é? Acho que é isso mesmo. Então, abençoados, Paulo disse que a oração dele era para que Deus desse esse espírito de conhecimento e de revelação. Então, quando a gente tem esse espírito de conhecimento, a revelação, ela chega na nossa mente. Mas que revelação, irmão Elcio? É Deus revelar aí o CPF? É Deus revelar aí alguma coisa? Não, é Deus revelar a sua palavra. O evangelho, claramente, né? A gente consegue discernir, o evangelho claramente conseguimos compreender. Por quê? Porque é uma revelação de Deus através da palavra. Uma revelação do próprio Espírito. O Espírito, Jesus disse, eu vou para o Pai e enviarei o Consolador, o Espírito que conduzirá vocês em toda a verdade. Ou seja, o Espírito de Deus que revela isso, que traz esse conhecimento. Mas aí vem o Espírito, o homem, e oculta essas verdades de Deus. Por quê? Porque o Espírito da palavra, a palavra de Deus, o Espírito da graça, a graça, o Espírito do conhecimento diz que nós somos templo, santuário de Deus. Nós somos templo desse Espírito. A presença de Deus não está numa arca de uma aliança. A presença de Deus não está no pseudo-altar da igreja X ou Y. A presença de Deus não está no sacerdote. A presença de Deus não está no pastor. A presença de Deus não está no líder. A presença de Deus, e quando eu falo no sacerdote, no pastor, no líder, é que eu estou dizendo que ela não está nesses títulos. Ela precisa estar no homem. Se ele se denomina pastor, se ele se denomina sacerdote, se ele se denomina profeta, aí é uma outra história. Agora, se ele é uma pessoa do bem, uma pessoa de Deus, uma pessoa que manifesta Cristo, uma pessoa que ama, uma pessoa que, sabe, que é conduzido de fato, então a presença de Deus está ali porque Deus habita nele. Agora, se ele se esconde atrás de um título, aí é outra história. Então a presença de Deus não está no líder religioso, não está em um título eclesiástico. A presença de Deus está no coração, na mente do Filho de Deus que o adora em espírito e em verdade. Mas o que é que o outro espírito ensina? Qual é o outro espírito? O homem que diz, vai buscar o Espírito Santo no monte. Venha sacrificar aqui no altar. O Espírito me revelou que aquele que sacrificar este ano, Deus abrirá uma porta. Que Espírito que revelou? É como estávamos conversando ontem lá em feira com os irmãos, e o irmão disse assim, meu amado, é porque eu fui de uma igreja, rapaz, que eu estava com a casa para vender, e o líder lá, ele disse que Deus estava dizendo que que eu não ia vender a minha casa. E não era da vontade de Deus eu vender a minha casa. E aí, meu irmão, eu não vendi. Então, assim, o homem disse que Deus disse que não ia vender a casa, e o homem me entregou a profecia, e eu não vendi a casa. Eu falei, foi mesmo, irmão? Aí, então, Deus revelou que o irmão não ia vender a casa. O irmão colocou a placa. E Deus revelou que o irmão não ia vender a casa. Foi. Aí eu sou curioso, né? Eu falei, e o que aconteceu depois? O irmão tirou a placa. Ele disse, eu tirei a placa porque eu esperei, não vendeu. Eu falei, ô, irmão. Aí o líder disse, Deus mandou dizer que não vai vender a casa. Aí o irmão esperou um tempinho, deu um prazo para Deus, já que Deus não resolveu se ia vender a casa ou não. Aí o irmão foi lá e tirou a placa. Eu falei, por isso que o irmão não vendeu. O irmão tirou a placa. Se o irmão tivesse deixado a placa lá.
Aí minha esposa perguntou, e depois o que aconteceu com a casa? Aí ele disse, depois eu botei a placa e vendi a casa. Eu falei, peraí, né? Então Deus resolveu vender a casa depois? Então observe, abençoados, que é como eu falei, isso tudo é questão de ambiente favorável, vontade do homem, as mentes manipuladas. Então o camarada, ele é o líder religioso, ele é o pastor que se diz profeta, que diz que revela o oculto e o profundo. Aí ele chega para o irmão e diz assim, Deus manda te dizer isso. Naturalmente, se o camarada for o caso do irmão, o camarada tinha expectativa de vender a casa. Está numa chamada igreja onde Deus usa lá, em profecia, os abençoados. Né? Aí o camarada diz, Deus manda te dizer que você não vai vender aquela casa. O camarada esperou um tempinho, foi lá, tirou a placa, não ia vender nunca. Então, são palavras que vêm para a nossa mente e cauteriza a mente. Cauteriza a mente. E se você ficar na dependência daquela palavra, daquela profecia, eu já vi muita gente frustrada. Tem crente que tira a própria vida, irmão. Por quê? Porque não crê na revelação de Deus, crê na pseudo-revelação do homem. Não crê no Espírito que revela. Crê no Espírito que oculta, que esconde a revelação. Pessoas frustradas na vida, decepcionadas. Porque Deus mandou dizer que você vai casar com aquela varoa. Deus mandou te dizer que você vai casar com aquele varão. Eu fui vítima disso. Eu fiquei quase 4 anos esperando casar com a filha do pastor, que disse que Deus revelou que ia casar com ela. Mas um dia o espírito de sabedoria chegou na minha mente. Revelou que não era assim. Quem ia casar era eu, não era Deus. Era eu que tinha que fazer as minhas escolhas. Tá, abençoado? Então, observe que as pessoas sofrem por causa disso. Irmão, mas ninguém sabia da minha vida e aconteceu que Deus usou alguém para dizer, assim diz o Senhor. Você terá uma caminhada de vitória. Deus irá abrir portas. E aí, irmão, aconteceu que eu obtive sucesso. Glória a Deus, Deus na tua vida, irmão. Mas não tem nada a ver porque aquela pessoa falou isso, porque o ambiente que aquela pessoa ministra, a cultura religiosa que aquela pessoa faz parte, é natural ela falar aquilo. É natural ela olhar para alguém e dar uma palavra sugestiva. E é natural também você, que é um filho de Deus, que tem sonhos, você que vai à luta, você que tem projeto de vida, é natural alguém lançar uma palavra para você e você se apropriar daquela palavra, você ir à sua luta e você conquistar. Agora, você não pode ficar preso naquilo que aquele homem falou, como se aquilo fosse algo... irmão, mas você quer dizer que então Deus não pode ter inspirado ele para ter falado? Pode ter inspirado. Como Deus está me inspirando aqui para falar o evangelho. Agora, essa palavra que eu estou ministrando, ela vai surtir efeito para todo mundo? Não. Tem gente que vai ouvir essa palavra e não vai dar importância. Em contrapartida, tem gente que vai ouvir essa palavra, vai guardar no coração e essa palavra vai gerar fruto. Então, quando essa palavra produzir fruto em você, você vai dizer, eu ouvi uma palavra de Deus do irmão Elson que me beneficiou, que tratou a minha vida, que me curou, que me restaurou. Agora, tem outros que vão ouvir a mesma palavra que o irmão Elcio está ministrando aqui, mas não vai dar importância, pelo contrário, vai me chamar de herege, de falso profeta. E aí? Então, não é porque aquele homem foi usado por Deus, é porque Deus conhece o teu coração e dentro da estrutura religiosa, espiritual que você vivia, era ali que Deus tratava com você. Um exemplo que eu vou dar. Eu fui do sistema religioso pentecostal, eu fui 18 anos do sistema religioso. E, queridos, eu tinha hora que eu tentava fugir. Eu me escondia no meio do público, em alguns eventos, e sempre onde eu estava, alguém dizia, algum pregador dizia, Deus manda te dizer que você vai ser um pregador do evangelho. Deus manda te dizer que você vai ser um pastor. E eu dizia, não é possível. Eu saí do sul da Bahia, vim aqui para a capital. O meu objetivo era a carreira profissional de pugilista. Meu sonho era outro, totalmente diferente. Só porque eu sou crente, vim aqui para a igreja. Aí está todo mundo agora dizendo que eu vou ser pastor, que eu vou ser pregador do evangelho. Isso estava... irmão, então, tá vendo aí?
Tá vendo aí que foi Deus usando? Tá vendo aí que foi Deus te conduzindo? Agora o que acontece? Será que essas pessoas que profetizaram na minha vida que eu ia ser pregador do evangelho, será que essas pessoas receberam essa palavra que eu prego hoje? Não. Porque para eles, para essas mesmas pessoas que profetizaram que eu ia ser pregador do evangelho, essa mensagem que nós pregamos não é evangelho, é heresia. Então, observe que não é porque aquele homem é de Deus que Deus usou. É que Deus conhece a tua vida, é que Deus ministra no teu coração, é que Deus fala com você hoje, porque hoje você tem a revelação, hoje você tem o conhecimento. Quando você não tinha esse espírito de conhecimento, essa revelação, o espírito que revela que é da parte de Deus, você andava pelo espírito que oculta, que é o espírito do homem. Então era o homem que ditava as regras na tua vida. Então era necessário você ouvir alguém dizer que Deus falou para você. Hoje não. Hoje você sabe o que Deus fala para você. Você tem consciência, uma vez que você se relaciona com essa palavra, uma vez que você crê nessa palavra, o próprio Deus ministra na sua vida. Você já se perguntou em graça porque hoje Deus não usa ninguém para ficar colocando o dedo na tua cara e dizendo que Deus tem um projeto, que Deus está revelando? Eu já prego o evangelho há quase 8 anos, da graça. Por que nessa caminhada de lá para cá, Deus nunca mais levantou ninguém para falar comigo? E por que no sistema religioso enganador, Deus, entre aspas, aqui levantava as pessoas para falar comigo? Porque lá você era conduzido pelos homens. Você era uma criança que não tinha crescido, dependia do leite. Então, dentro daquela estrutura, Deus conhecendo o teu coração, porque a gente não pode generalizar jamais. É claro que dentro do sistema religioso existem pessoas sinceras, pessoas honestas, pessoas verdadeiras, pessoas tementes a Deus, mas que procuram Deus naqueles ambientes e Deus fala com eles naqueles ambientes da forma que eles acreditam. Deus fala com filhos que estão dentro do candomblé da forma que eles acreditam. Deus fala com os filhos que estão dentro do catolicismo, da forma que eles acreditam, porque é o ambiente que preparou a mente deles para aquilo. Só que Deus está neutro em relação a isso. Deus não depende da religião evangélica, católica, espírita, umbandista. Deus não depende disso. Então Deus trata com os filhos dentro de uma estrutura, dentro de um contexto que o filho se encontra. Então é por isso que tudo você atribuía a Deus, porque era da forma que você via Deus. Era daquele jeito que você enxergava Deus. Então você achava que Deus estava ali porque era a forma que você entendia. Só que hoje, quando você conhece o Evangelho, você vai entender que é o Espírito do Pai que te conduz, é o próprio Deus que te revela, e que lá, hoje, você olhando de fora para dentro, né? Que na verdade ali é só uma influência. Agora, no Evangelho não tem influência. Eu costumo dizer que a influência do Evangelho é o próprio Cristo e a sua graça. Se no Evangelho as pessoas ficarem, eu tô fraca na fé. Às vezes eu vejo alguns irmãos em graça meio que desanimados, e o que é que eu penso? O sistema religioso, eles trazem muita atratividade, né? Não, evento X, evento Y, vamos trazer o pregador de fora, vamos fazer né? A celebração da inauguração da igreja, não sei o quê. Vamos fazer um culto de avivamento. E aí começa a dar nome, né? Aí o pastor, que ele não é bobo nem nada, ele começa a perceber que tem algumas ovelhinhas ali se desviando, aí ele começa a trazer essas coisas. Esses shows, né? E convida pregador, e convida cantor, e paga caro para isso, viu, gente? É um gasto terrível. E tem que botar a igreja toda para trabalhar, para vender picolé, para vender pastel e vender cachorro-quente. Para quê? Para criar aquele ambiente, para quê? Para favorecer o ego das pessoas, para ver se as pessoas vão se avivar na fé. Então o sistema religioso funciona nesse mecanismo aí. Ou com as falsas promessas. Que Deus vai te prosperar, que você vai se enriquecer, que você vai ser empresário, que aqui Deus cura, porque é incrível, tem 10 mil pessoas reunidas ali. Aí levanta 5 que Deus operou uma cura, que diz que Deus restaurou a saúde, aí ele diz que todo mundo ali agora vai ser curado. Quem disse?
E se a pessoa não recebe a dádiva, a bênção, a graça de ser curado, de ser empresário, de ser isso, ele diz é porque está faltando fé, é porque está faltando sacrifício da sua parte. E aí ele vai manipulando as pessoas. Que espírito é esse? O homem que está ocultando a revelação de Deus. Tem nada a ver com revelação do Pai. Olha lá, olha o que diz lá na carta de João, capítulo 4. Nós lemos Efésios 1,17. Agora, João, capítulo 4, eu preguei essa mensagem falando sobre os espíritos, tem pouco tempo, mas eu quero ler esse texto aqui. João, capítulo 4, carta de João, tá, amados? Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1 em diante. Os falsos espíritos, é a epígrafe aqui. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos procedem de Deus. Aí ele vai dizer, porque há muitos falsos profetas que têm se levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito que é de Deus, que é o Espírito que confessa Cristo. E confessa Cristo hoje, o que seria confessar Cristo hoje? É falar, Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador? O que seria confessar Cristo hoje? É dizer, Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz? Eu creio que o Senhor veio em carne? Não, isso não é confessar Cristo. Confessar Cristo é você confessar o Evangelho. É você crer naquilo que Cristo fez como um todo. É você acreditar, é você professar esta fé, é você confessar esta palavra como um todo. Eu creio na obra redentora como um todo. Eu creio no derramamento de sangue para remir os judeus como um todo. Eu creio na unificação dos povos, eu creio que nós somos espíritos aperfeiçoados, eu creio que salvação eterna não se perde, eu creio que o Espírito Santo habita em mim, que Deus habita em mim pelo Espírito, eu creio na revelação bíblica, eu creio nos cumprimentos das profecias e da lei que se findou em Cristo, eu creio na obra consumada, eu creio na ressurreição dos mortos, que é de um estado, e não é de uma questão de consciência, e não de uma questão no sentido literal. Eu creio que Jesus Cristo já veio sobre as nuvens, em forma de juízo para Israel, porque foi um sinal do Filho do Homem nos céus, e não no sentido literal. Então é dessa forma que nós confessamos e entendemos que esse Espírito procede de Deus. Agora, quando é outro Espírito? Quando fala outra linguagem, quando fala uma outra palavra que não tem nada a ver. Mas o sistema religioso diz, não, o espírito aqui é o espírito do diabo, é o espírito do demônio, porque é o espírito que engana. Não, o apóstolo João disse, não creais em todo espírito, aí ele vai resumir, porque já surgiu falsos profetas, ou seja, são os homens. E o que é o espírito ali? É o conhecimento daquele homem. É um espírito de um engano, é uma operação do erro, que Deus permite até, por sinal. Por quê? Porque não é uma verdade. Paulo ia passando, está lá em Atos dos Apóstolos, Paulo ia passando e uma jovem começou a dizer, esses homens são homens de Deus que anunciam o caminho da salvação. Uma, duas, e continua a falar. E aquilo perturbou o espírito de Paulo. Perturbou a mente de Paulo. Paulo disse, está errado isso aí. E Paulo foi, repreendeu aquela jovem, e diz o texto, e Paulo repreendeu e expulsou aquele espírito. E o que é expulsar aquele espírito? Quando Paulo repreendeu aquela jovem, quando Paulo desmascarou aquele engano, aquela jovem perdeu o encantamento, perdeu a graça, ou seja, ela foi desmascarada publicamente. E uma pessoa que é desmascarada publicamente, ela perde o encantamento. Ela não vai conseguir mais sustentar uma mentira, porque foi lançado no rosto de todos que era mentira. Tanto é que os senhores daquela jovem, o sistema religioso diz que aquela mulher tinha um espírito demoníaco que adivinhava as coisas. Então, quer dizer que o espírito demoníaco, satânico, ele tinha senhores, porque tinha homens que mandavam naquela mulher. Ou seja, tinha homens que mandavam naquele espírito, então. Então, os senhores que mandavam naquela jovem que tinha um espírito de adivinhação, ficaram furiosos porque viu ali a sua fonte de renda indo por água abaixo. Aconteceu nesse episódio da moça que adivinhava, aconteceu também nos fabricantes de deuses, que quando Paulo começou a pregar o evangelho, eles disseram, pronto, o nosso ofício agora vai entrar em descrédito, porque todos estão fazendo aí estatuetas da deusa Diana, vendendo, e todos acreditam que a deusa Diana, a deusa dos Efésios, né,
é quem governa, é quem direciona, mas vem esse pregador aí, paloureiro, falando coisa com coisa, que não pertence à nossa cultura, viu aí? Que não pertence às nossas crenças, e aí vai acabar com o nosso negócio. O nosso negócio, o nosso comércio vai entrar em descrédito. Então eles viam que a fonte de lucro dele ia se esvaziando, porque Paulo chegava com o espírito da revelação, e o que estava operando ali era o espírito do engano. Era o diabo? Não, eram os homens enganosos. Em Atos 8 também havia um homem chamado Simeão, o mágico. Diz que há muito tempo ele enganava aquele povo de Samaria, do menor até o maior. Todos lhes atendia, todos lhe sujeitava, acreditando que aquele homem era um personagem de Deus, que ele era sabe? Que ele era um homem usado por Deus. Só que aquele homem era um mágico, enganador. Mas as pessoas tinham ele como, olha aí a grande virtude de Deus, é só lá, lê Atos, capítulo 8. E quando Pedro chegou ali com os apóstolos, tal, Pedro começou ali a pregar o evangelho, e aí aquele homem foi subornar Pedro, eu dou dinheiro para você me dar esse poder, para quando eu colocar a mão, as pessoas receberem também aí essa unção aí, esse espírito aí. E Pedro disse, vai você e teu dinheiro para a perdição. Deus não tem parte contigo, você não tem parte com essa palavra. E ore a Deus, viu? Ore a Deus para tirar esse mal aí do teu coração, porque você está com o coração amargurado, cheio de fel. E aí ele ficou preocupado, ficou assustado. Ô Pedrinho, ô meu xará, Simão, né? Ore por mim aí a Deus, para que Deus não me impute esse mal. E aí? Espírito de engano, irmão. Mas ele enganava aquelas pessoas. Ele manipulava a mente daquelas pessoas. Mas quando primeiro Filipe chegou ali pregando e depois os apóstolos chegaram, acabou o encantamento de Simão. Cadê mais um texto falando que Simão, mágico, aprontou naquele lugar? Cadê? Mostra na Bíblia. Então não era o diabo. Tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com ser espiritual. Era aquele homem que tinha um espírito de engano. Ele enganava. Como aquela mulher também que adivinhava. E Paulo disse, está errado. Irmão, mas aquela mulher adivinhava o quê? Se ela via que Paulo e os seguidores ali de Paulo, ali, os irmãos que estavam com Paulo, estavam justamente anunciando o evangelho. Então o que ela falou ali não foi uma mentira, foi uma verdade. Paulo estava anunciando o quê? O caminho da salvação. Ela não ouvia? Ouvia. Aí ela começou a bajular Paulo. Porque esse homem aí, esses homens aí, estão anunciando o caminho da salvação. Todo mundo sabia que Paulo estava anunciando o caminho da salvação. Mas ela estava ali atrapalhando sutilmente. Ela estava ali tentando persuadir de alguma forma que ela também continuava sendo importante, porque ela adivinhava até o ministério de Paulo. Paulo disse, não, está errado. Então, abençoados, lá em Atos 13 também tem um homem chamado Bar Jesus, que era um falso profeta, que quando Paulo começa a pregar o evangelho e o seu xará Sérgio Paulo, o procônsul, começa a receber a palavra, o falso profeta, o Bar Jesus, começa a atrapalhar ali a revelação que Paulo estava transmitindo pelo conhecimento. Paulo disse, a mão de Deus está sobre ti, ficarás cego, filho do diabo. E aquele homem ficou cego durante um tempo. Então, abençoados, são esses espíritos aí enganadores que os homens, né, maus e perversos, e até alguns, eu não vou, é necessário falar isso, alguns, eles são usados por esses espíritos, mas inconscientemente. Como assim, irmão Elcio? Agora estreitou. Não assim, abençoado, porque muitos conhecem a verdade, mas não se importam com a verdade, porque a verdade, como disse o apóstolo Paulo, a graça não é fonte de lucro. A graça é fonte de contentamento. Você está contente com a graça. Mas não é fonte de lucro para você ficar ostentando e projetando, não. Ela é fonte de contentamento. A graça de Deus me contenta, eu me sinto satisfeito, realizado. Isso é a graça de Deus. É o favor de Deus em nossas vidas. É o cuidado de Deus. Agora, o sistema religioso, ele não quer saber de contentamento. Eles são cães gulosos. Cães gulosos que não se fartam. Eles querem, ele arranca. E o sistema religioso é tão podre que agora, eu fiquei sabendo recentemente, que quando alguém morre de um certo sistema, tem que
eles pedem para que transfiram, né, acho que a herança para conta da chamada igreja. Para não deixar para parente, deixar para a igreja, imagine, dizendo que é para deixar para Deus. Que Deus? O homem, o líder deles. Imagine. Que absurdo. Então o sistema religioso não quer ouvir essa palavra. Então eles vão dizer que nós somos espírito de engano. E eles que são espírito de Deus, porque Deus quer que você viva assim. Ninguém aqui é contra a prosperidade, mas prosperidade é uma coisa. Engano, manipulação religiosa é outra história, não tem nada a ver. Prosperidade é reino de Deus, reinarão em vida por Cristo Jesus. Prosperidade é isso, é viver em paz. A tua graça me basta. Prosperidade é isso, Deus provendo, Deus agindo, Deus cuidando. É isso, irmão. Mas isso que o sistema prega é espírito de engano, é espírito que oculta a revelação que o Espírito do Pai traz. Amém? Ficamos por aqui, graça e paz, graça eterna. Obrigado pelo carinho, pela participação de todos. E às 19 horas nós iremos colocar a mensagem que foi falada ontem lá em Feira de Santana, tá bom? Tô rouco ainda, tô cansado ainda da viagem, foi praticamente o dia todo fora, mas eu quis trazer essa reflexão aqui para vocês. Graça e paz, graça eterna, e até às 19 horas, permitindo Papai do Céu. Obrigado a vocês nos comentários, um excelente final de semana, fui!